Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, teste estrutural. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de engenharia de software e agora nós vamos falar sobre teste estrutural. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato usa óculos de armação retangular preta, camiseta vermelha e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Complementando a aula anterior, que foi sobre teste funcional. Bom, então, esse slide aqui é só para recapitular a ideia do que é um caso de teste, que eu expliquei na aula anterior, e a ideia agora é a mesma, como selecionar os dados de entrada para projetar os casos de teste, visando aumentar a chance de detectar a presença dos defeitos. No slide intitulado Caso de Teste, as informações: dados de entrada, resultado esperado, procedimento de teste, como selecionar/escolher os dados de entrada, visando aumentar a chance de detectar a presença de defeitos? A diferença é que agora nós vamos ver uma outra classe de técnica de teste. Como o próprio nome diz, é o teste estrutural, ou seja, eu vou olhar agora sim para a estrutura interna do código e não apenas para os requisitos. Então agora eu vou olhar para a estrutura interna do código, certo? Por isso que o teste estrutural, era chamado de estrutural porque eu olho para a estrutura interna, mas ele é também chamado de teste de caixa branca, em contraposição ao teste de caixa preta, que eu entendi o software, o sistema como uma caixa preta, só olhava o que entrava e o que saía, sem ver as engrenagens que tinha lá dentro. Agora eu consigo ver as engrenagens que tem ali dentro. Então, alguns autores preferem chamar de caixa transparente ou caixa de vidro, porque uma caixa branca como essa aqui, O docente toca o púlpito de acrílico. se for branca opaca, eu continuo não vendo o que está lá dentro. Então, mas tudo bem, preta versus branca, no sentido de preta eu não enxergo e branca eu enxergo, mas o ideal seria aí uma caixa transparente. Então, é uma caixa transparente de vidro em que eu consigo... Não, vidro também pode ser pintado, Então, o melhor mesmo é a caixa transparente, em que eu consiga ver exatamente as engrenagens que estão funcionando lá dentro. E o que são as engrenagens? É o código, são os comandos. Faça isso, faça aquilo. Se tal coisa for maior que tal coisa, faça isso, se não, faça aquilo. Um laço. Então, eu não sou necessariamente o programador, mas eu vejo o programa feito. E se eu sou o programador e vou fazer o teste, é claro que eu vejo o programa feito, certo? Em novo slide, o título Teste estrutural e as informações. Teste de caixa branca, caixa transparente. Técnicas de seleção de dados de entrada para casos de teste baseadas na estrutura interna do código a ser testado, usado para teste de unidade. Por isso, então, vocês já devem imaginar que lá naquela espiral de 2 aulas atrás, ele está bem lá no centro da espiral, associado ao teste de unidade. E aí, assim como no caso do teste funcional, o teste estrutural é uma classe de técnicas. E nós temos alguns exemplos. Só para mencionar alguns, existem vários outros, mas para mencionar alguns, nós temos, por exemplo, o teste do caminho básico, teste de condição, teste de fluxo de dados e teste de ciclo. Mencionar aqui o teste do caminho básico e o teste de ciclo, começando pelo teste do caminho básico. Novo slide com os exemplos de técnicas de teste estrutural listados. Teste do caminho básico, teste de condição, teste de fluxo de dados, teste de ciclo. O tópico teste do caminho básico está escrito em amarelo. Bom, antes de falar sobre o teste do caminho básico propriamente dito, eu preciso falar para vocês sobre a notação de grafo de fluxo. Basicamente, todos os testes estruturais, todas as técnicas de teste estrutural, usam a notação de grafo de fluxo. Não é obrigatório, mas elas geralmente usam para explicar para o testador como a técnica funciona. O grafo de fluxo, ele é uma forma de você representar o software
o código, o programa, nesse formato aqui de grafo. No slide intitulado Notação de grafo de fluxo, há um diagrama de grafo com 11 nós representados por círculos numerados e arestas, linhas que conectam os círculos. Centralizado no topo da imagem há um círculo com o número 1 e dele partem duas arestas. Uma delas, à esquerda, é curva e conecta o nó 1 ao nó 11. A outra aresta, direcionada para baixo, conecta o nó 1 ao nó com os números 2 e 3. Do qual partem duas arestas, uma vai para um nó com os números 4 e 5 à direita e a outra está direcionada ao nó 6 à esquerda. Abaixo do nó 6 e conectados a ele estão o nó 7 à esquerda e o nó 8 à direita. Dos nós 7 e 8 partem arestas para o nó de número 9. Abaixo do 9 e centralizado na parte inferior da imagem está o nó 10, conectado aos nós 9 e 4 e 5. Do nó 10 parte uma aresta curva direcionada ao nó 1. Paralelo ao nó 10 está o nó 11. O grafo se divide em dois grupos, um macro com os nós 2 e 3, 4 e 5, 6, 7, 9, 10 e 11, e um micro com os nós 6, 7, 8 e 9. O grupo micro integra o grupo macro. No grafo estão as seguintes regiões identificadas. Região R1, à direita da aresta que conecta os nós 4 e 5 e 10. Região R2, abaixo do nó 2 e 3 e à direita do nó 6. Região R3, entre os nós 6, 7, 8 e 9. Região R4, à direita do nó 10. Então, em cada nó aqui do grafo, eu tenho um conjunto de um ou mais comandos que têm que ser executados sempre na sequência. Faça isso, print, read, import, sei lá. Comandos que necessariamente têm que ser executados na sequência. Então, aqui nesse nó 1, eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 10 comandos, mas que eu tenho que executar na sequência. Já que, por exemplo, no nó 6, eu também tenho um conjunto de comandos, mas em algum momento eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu venho para cá, ou eu venho para cá. Certo? O professor indica os nós 7 e 8, respectivamente. No final do 7 e do 8, ambos vêm para o 9 e começam um novo grupo. Então, eu consigo visualizar graficamente a estrutura alto nível do software. A gente chama isso de estrutura de fluxo de controle. Então, veja, eu começo o software por aqui, daqui eu venho para cá. O docente indica o nó 1 e o nó 2 e 3 na sequência. Daqui eu posso ou vir para cá ou vir para cá. Provavelmente aqui eu tenho uma condição, um if. Se tal coisa acontece, venha para cá. Se não, venha para cá. Ele indica o if em 2 e 3 e aponta para os nós 6 e 4 e 5. Aponta o if em 6 e indica os nós 7 e 8. O processo refere-se aos nós 7 e 8 que se conectam ao nó de número 9. Indica o nó 10 que se junta ao nó 4 e 5. Aqui eu tenho provavelmente um outro if na sequência, né? Eu posso ter outros comandos antes, mas provavelmente termina com if, que eu venho para cá ou venho para cá. Depois eu junto aqui, vindo para cá eu junto aqui. Daqui eu volto para o 1. Isso provavelmente é um repeat ou um while, é um laço, né? É um laço que eu volto para cá, posso ficar fazendo esse laço aqui N vezes. Refere-se à aresta que parte do nó 10 para o nó 1. Até que em algum momento eu saio e termino aqui no nó 11. Então, isso é uma representação na notação de grafo de fluxo. E aí, essas técnicas, elas são explicadas, em geral, usando essa notação. Então, voltando para a técnica que eu havia mencionado antes, que é o teste do caminho básico, significa que eu quero testar todos os caminhos básicos que existem na estrutura interna. Eu quero um caso de teste para testar cada caminho básico. Bom, e quais são os caminhos básicos? Quantos caminhos básicos eu tenho? Bom, o que é um caminho básico? Um caminho básico, ou também chamado de caminho linearmente independente, são aqueles caminhos que eu consigo fazer um independente do outro, de forma que, para cada novo caminho, eu consigo sempre incluir uma nova aresta. O que é uma aresta? São essas flechinhas que eu tenho aqui, que liga um nó no outro, certo? Então, por exemplo,
O caminho 1, 11, que vem do 1 até o 11, eu começo para o 1 e já termino no 11, é um caminho. Bom, tenho outros caminhos? Tenho o caminho 1, 2, 3, 4, 5, 10, volto para o 1 e termino no 11. Eu até repeti uma aresta que já tinha no anterior, que era o 1, 11, mas eu acrescentei várias outras arestas. Então, o primeiro e o segundo são linearmente independentes, porque eu consegui acrescentar novas arestas para o segundo caminho. O terceiro caminho, ele vai fazer 1, 2, 3, agora ele vem para o 6, para o 8, para o 9, para o 10, volta para o 1 e para o 11. Mesma coisa. Repeti alguns, mas consegui incluir novos caminhos. E, por fim, o caminho 4, vocês já devem estar imaginando, né? Seria o 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11. E agora eu não tenho mais nenhum caminho que eu possa incluir para adicionar novas arestas. Eu até poderia ter caminhos novos. Eu poderia vir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 6, 8, 9, 10, 1, 11. É um caminho diferente que eu ainda não tinha feito, mas ele não é linearmente independente dos outros, a ponto de eu ter um novo caminho linearmente independente, certo? Um novo caminho básico. Então, para esse grafo aqui, eu tenho esses 4 caminhos básicos, esses 4 caminhos linearmente independentes. Novo slide intitulado Caminhos de Programa Linearmente Independentes, com os caminhos. Caminho 1, 1, 11. Caminho 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11. Caminho 3, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11. Caminho 4, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11. À direita dos caminhos, o grafo do slide anterior. Ao explicar, o professor contorna em amarelo cada um dos caminhos no grafo. É possível, seguindo algumas regras básicas, algumas fórmulas básicas da teoria de grafos, saber quantos caminhos mínimos, quantos caminhos linearmente independentes você deve encontrar no software e no código, e há ferramentas que calculam e encontram esses caminhos para você. Você não tem que fazer isso manualmente. Bom, mas dado que você tem esses 4 caminhos, a ideia é projete casos de teste que passe por esses caminhos. Em novo slide, o título Casos de Teste e abaixo o grafo. À direita, 4 setas vermelhas indicam os 4 caminhos. Caminho 1, 1, 11. Caminho 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11. Caminho 3, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11. Caminho 4, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11. Para você garantir que você está exercitando todos os caminhos durante o seu teste. Como eu vou fazer isso? Você tem que saber o que é o código. Então, como fazer para um caso de teste passar pelo 1 e o 11? Bom, a partir do 1 eu posso vir para o 11 ou eu posso seguir para o 2, 3. Então, tem que ter uma condicional ali. Você vai ter que abrir o código e olhar que condicional é essa. Se idade é menor que 18, faz isso. Se for maior ou igual a 18, faz aquilo. Se for essa condicional, bom, então, se for menor que 18, vem para cá, então eu já sei que o meu caso de teste vai entrar com uma idade, por exemplo, igual a 10, para poder desviar e vir para cá. O docente contorna em amarelo no grafo a aresta curva que conecta o nó 1 ao 11. Agora, todos os outros casos de teste, que eu quero que desça aqui para o 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, eu vou ter que usar a idade maior ou igual a 18. Só que eu vou ter que variar outras coisas para passar por aqui, por aqui, por aqui. O professor circula e sublinha os nós. 3, 4, 5, 10, 1 no caminho 2. 3, 6, 8, 9, 10, 1 no caminho 3. 3, 6, 7, 9, 10, 1 no caminho 4. O docente indica o nó 6 e o nó 4 e 5.
Então, em algum momento vai ter que vir para cá ou vai vir para cá. E qual é a condição que tem aqui dentro desse nó que vai fazer ele ir para um lado ou ir para o outro? Eu vou também descobrir qual é essa condição para também conseguir projetar o meu caso de teste daquela forma. E onde eu vou ter a minha surpresa? Talvez quando eu projeto um caso de teste que deveria ter seguido por um determinado caminho e segue por outro. Eu imaginava que seguiria por um caminho, mas acabou seguindo por outro. É nesses momentos que você acaba encontrando, então, os defeitos no software. Mas se tudo que você projetou funcionou direitinho, é porque o seu software está livre de defeito. Que ótimo. Aliás, há uma grande evidência que ele está livre de defeitos. Ele realmente está livre de defeitos? Você não consegue garantir. Você teria que fazer todos os testes possíveis e imagináveis, que são, em geral, infinitos. Voltando naquela questão que eu comentei lá numa aula passada. No slide intitulado Casos de Teste, os exemplos de teste: teste do caminho básico, teste de condição, teste de fluxo de dados, teste de ciclo. O tópico teste de ciclo está escrito em amarelo. Bom, um outro exemplo é o teste de ciclo, só para vocês perceberem que muda as técnicas de teste estrutural, mas todas elas seguem, em geral, a ideia do que é a estrutura interna do software. Nesse caso aqui, em vez de explorar os caminhos diferentes possíveis, vão ser explorados os ciclos que existem dentro da estrutura interna. Novo slide com o título Teste de Ciclo e uma imagem com 4 diagramas, cada um com uma combinação vertical de retângulos e losangos. Abaixo de cada diagrama, há o tipo de ciclo representado. Da esquerda para a direita, 1. Ciclos simples. Uma seta aponta para baixo e indica um losango, do qual parte outras duas setas. Uma aponta para baixo e a outra está direcionada à figura de um retângulo à direita. Do retângulo parte uma seta que retorna à seta acima do losango. Em outro ciclo, uma seta aponta para baixo e indica um segundo retângulo, do qual parte uma seta para baixo até a figura de um segundo losango. Dele partem duas setas. Uma está direcionada para baixo e a outra retorna para a seta acima do segundo retângulo. 2. Ciclos alinhados. De um pequeno círculo superior parte uma seta para baixo que indica a sequência de um retângulo e dois losangos. As figuras estão uma abaixo da outra e interligadas por setas apontadas para baixo. Dos losangos, partem uma seta da lateral direcionadas à primeira seta que liga o círculo ao retângulo. Do segundo losango, parte uma seta para baixo que indica o pequeno círculo inferior. 3. Ciclos concatenados. De um pequeno círculo superior parte uma seta para baixo que indica a sequência de um retângulo, um losango, um retângulo e um losango. As figuras estão uma abaixo da outra, interligadas por setas apontadas para baixo. Uma seta parte da lateral do primeiro losango, direcionada à seta que aponta o primeiro retângulo. Do segundo losango partem duas setas, uma para baixo, que indica um pequeno círculo inferior, e a outra que sai pela lateral da figura em direção à seta que interliga o primeiro losango ao segundo retângulo. 4. Ciclos não estruturados. De um pequeno círculo superior parte uma seta para baixo que indica a sequência de um retângulo, dois losangos, um retângulo e dois losangos. As figuras estão uma abaixo da outra e interligadas por setas apontadas para baixo. Da lateral do primeiro losango parte uma seta direcionada ao segundo retângulo. Da lateral do segundo losango parte uma seta que indica a ligação entre o primeiro retângulo e o primeiro losango. Da lateral do terceiro losango parte uma seta direcionada à seta que conecta o primeiro e o segundo losangos. Do quarto losango partem duas setas. Uma vai em direção à seta que conecta o segundo losango ao segundo retângulo e a outra aponta para baixo e indica a figura do pequeno círculo inferior. Ao explicar, o docente circula em amarelo cada um dos ciclos. Então, eu posso ter, por exemplo, ciclos simples, que vem para cá e fica rodando aqui, ou fica rodando aqui, né? Em ciclos simples, ele circula a conexão entre o primeiro losango e primeiro retângulo e, em seguida, a conexão entre o segundo losango e segundo retângulo. Eu imagino que vocês já conheçam essa notação, mas essa aqui não está seguindo a notação anterior, que é a notação de grafo de fluxo.
é uma anotação de um fluxograma, né? Essa anotação aqui do fluxograma, esse desenho aqui, olha, ele significa uma decisão, aqui significa executar uma atividade e aqui significa uma decisão. O professor indica o segundo losango como uma decisão e o segundo retângulo como executar uma atividade. Sigo adiante ou volto, sigo adiante ou volto, sigo adiante ou volto. É um fluxo simples. Eu tenho é um ciclo simples. Eu tenho um ciclo simples aqui, um ciclo simples aqui. Ele circula novamente a conexão entre o primeiro losango e o primeiro retângulo e a conexão entre o segundo losango e o segundo retângulo. A diferença entre eles é que no primeiro eu posso nunca executar essa atividade, no segundo eu posso executar a atividade, eu tenho que executar pelo menos uma vez. Eu tenho outros ciclos que são ciclos alinhados, nesse caso aqui, olha, eu executo a atividade, aí eu decido seguir reto ou voltar, e depois, de novo, eu decido seguir reto ou voltar. Então, eu tenho dois ciclos, um na sequência do outro. Aqui são dois ciclos concatenados, né? Esse aqui não eram ciclos concatenados, olha, são dois exemplos separados. Aqui sim, olha, é um ciclo na sequência do outro. O docente indica ciclos simples, como o ciclo separado, e ciclos concatenados, como o ciclo na sequência. Então, são três tipos de ciclos que, dependendo do tipo do ciclo, eu posso querer fazer casos de testes diferentes para explorar esses ciclos. Já esse último ciclo aqui é o que a gente chama de um ciclo não estruturado. Se vocês observarem o desenho, são ciclos que daqui eu pulo para baixo, de baixo eu volto lá para cima, do meio eu vou lá para baixo, do meio eu subo. É uma confusão esse ciclo. É o que a gente chama de ciclo não estruturado. Nesse caso, não há sugestão de como você seguir para executar, para gerar casos de teste. A sugestão é refatoração. Acima de ciclos não estruturados, surge uma caixa de texto branca com a palavra refatoração. Lembram da aula de refatoração? Uma vez que você percebe que tem alguma coisa que não está muito legal, faça novamente. Então, alguém pode ter feito esse código uma vez. Quem for olhar para esse código para pensar em casos de teste e perceber esse tipo de ciclo, o melhor é refazer, no formato de ciclos concatenados, muito provavelmente, ou ciclos aninhados, mas não um ciclo não estruturado dessa forma que vira um emaranhado que você nem sabe direito o que você tem que testar ali pela confusão que é. Pode até ser que aparentemente esteja funcionando, mas a chance de não estar é grande. Então, refatore, refaça, antes de testar. Bom, com isso, então, essa visão geral sobre técnicas de teste estrutural. Eu acho que ficou bastante claro a diferença de fazer um teste funcional do tipo funcional e de fazer um teste do tipo estrutural. Ambos, claro, têm o objetivo final mesmo, que é pegar a presença de um defeito, mas a forma de você pensar, de você ter ideias de criar os casos de teste é que varia. No slide intitulado Bibliografia Base e Informações, Pressman, RS e Maxim, BR, Engenharia de Software, uma abordagem profissional, 8ª edição, Porto Alegre, AMGH, Editora Limitada, 2016. É isso, a bibliografia também é o mesmo livro de Engenharia de Software, uma abordagem profissional, dos autores Pressman e Maxim, de 2016. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.